Olá, minha gente, boa noite. Iniciamos agora mais um dia, né, da Semana da Matemática, né, que aborda hoje alguns temas bem interessantes, né, que vai envolver a psicologia e a matemática, né, com a professora Vanessa Torres e a professora Hiltina Veldiera, que elas vão trazer o tema, né, existe interface entre a psicologia e a matemática? Né? Então, essa é a nossa primeira parte. Nós agradecemos, né, a todos que se fazem presentes, né, nessa Semana da Matemática, né, onde a gente tem, no dia de ontem, né, já recebido, né, a proposta aí de alguns professores renomados, e hoje a gente vem com mais professores renomados, né, professores da casa, né, que é a professora Vanessa Torres e a professora Riotinávio Edielra. E também nós vamos ter a presença depois, na segunda parte, da professora Maria Medeiros, que é a secretária executiva da Educação Profissional do Estado de Pernambuco, né? Ela que tem um estudo muito interessante de inteligência emocional e vem falar conosco sobre a educação emocional versus a educação financeira, certo? Então, muito obrigada pela presença de vocês e agora eu vou chamar as professoras, né? As professoras Vanessa e a professora Hilt. Professora Vanessa, professora Hilt, sejam aí bem-vindas, né, ao nosso espaço, né, as nossas discussões, né, e agora a gente passa aí a palavra aí para vocês, né, que vem trazendo aí as inquietações, né, para a gente, né, sobre essa questão da psicologia, né, se existe realmente essa interface, né, entre a psicologia e a matemática, né, então, vocês estão aí com a palavra, certo, as psicólogas da nossa instituição, e a gente agradece a presença de vocês. Oi, pessoal, boa noite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje, pelo convite de Josilene, por estar com minha amiga Vanessa também, nesse momento ímpar, né? E eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes e quero saber aí nos comentários se realmente tem essa ligação entre a psicologia e a matemática, né, Vanessa? A gente está curioso para saber o que é que eles acham. Oi, gente, boa noite, Josilene, boa noite, Hilt, boa noite, queridos alunos e alunas do curso de matemática da FBJ e também de outras instituições, né, que nós já soubemos que tem outras pessoas aí acompanhando essa semana acadêmica, não é? Então, assim, primeiramente, agradecer o convite da parte da professora Josilene, e agradecer também por compartilhar esse debate com a professora Hilt, né? São duas pessoas aqui nesse encontro que eu tenho amizade, carinho, e acredito que vai ser uma noite interessante para a gente conversar. E gostaria de começar também dizendo que a professora Josilene, ela foi muito ousada, né, nessa escolha do tema da semana, né? Ela vem aí trazer a matemática inserida nesses tempos de pandemia e vem aí botar sementinhas na cabeça da gente, vamos pensar de que forma essa matemática pode estar se aproximando desse contexto que nós estamos vivendo, não é? Que afetou a todos nós.
Isso é inegável. Uns mais, outros menos. E aí ela vem com essa missão de trazer a matemática para a nossa vida. Então, muito obrigada, viu, Josilene, pela empreitada aí, mas eu achei bem interessante a discussão aí. E tomara que É, Beauty e eu a gente consiga construir coisas interessantes ao longo da nossa conversa, né? E aí, o que eu acho e a interessante. proposta da semana. Pode falar. A proposta da semana, Vanessa, realmente foi essa inquietação mesmo, né? Porque a gente está vivendo essa pandemia, a gente precisa realmente trabalhar e trazer isso para a sala de aula, né? Sim, Então, é por isso que a gente trouxe essa temática mesmo, para realmente mexer mesmo com as pessoas. eu imagino, né? Uma semana ousada, né? Uma semana que, assim, é, como eu já vivo na faculdade há um tempo, né? Eu já leciono na faculdade há um tempo, é, acredito que é um dos temas mais atuais, vamos dizendo assim, em termos de semana pedagógica, porque a gente está trazendo para a discussão dessa semana algo que envolve nossas vidas profissionais e pessoais, né? Então, acredito que o curso ele foi muito feliz na escolha desse tema geral da nossa discussão. E eu acho que a gente já pode começar começando, né? Porque o tempo corre. Hilt, ela abriu aí a fala, né? Hilt Nave, provocando aí os alunos a pensarem: existe relação entre a psicologia e a matemática? Então, eu vou deixar aí meio em stand-by um pouquinho essa resposta, porque eu gostaria que os alunos e alunas se manifestassem, colocassem suas percepções, seus entendimentos, para a gente dar aqui uma animada na nossa fala, né? Com É, certeza. não é? Eu acho que anima mais, vai deixar a coisa melhor. Eu acho que a gente poderia começar falando, né? E acredito que, de certa forma, isso vai se repetir um pouco na fala de todos os palestrantes, de ontem, de hoje e nos próximos, não é? Que são esses desafios para o professor. Eu acho que a gente deveria começar iniciando por aí, não é? A gente foi exposto a uma dinâmica da vida e de uma hora para outra foi retirado da gente nosso ir e vir normalmente das ruas, do trabalho, das nossas vidas, não é? E isso afetou muito a gente e nós da psicologia temos sentido muito isso com os clientes que nós acompanhamos, até muitas vezes em forma de adoecimento. Isso já vem aparecendo, esse isolamento, não é? E como se não bastasse esse isolamento que nós fomos obrigados e obrigadas a fazer de alguma forma, né? Obviamente, a gente sabe que nem todo mundo adere a isso, mas, sei lá, 90, 80% das pessoas cumpriram sim o seu isolamento. Isso jogou a gente em uma seara, principalmente o professor e a professora, que nós tivemos que nos desafiarmos
nessa nova forma de ensinar, né? Eu lembro que eu conversava com algumas pessoas e muita gente dizia assim, o ensino EAD, né? A educação à distância. E nós estamos provando que nós não temos nada de EAD, né? Nós estamos fazendo o ensino remoto, que EAD é completamente diferente de ensino remoto, né? O EAD, geralmente você segue a educação de forma muito solitária, estudando os conteúdos, onde uma vez por semana você às vezes tira dúvidas com um tutor, e que esse tutor nem sempre é um profissional da área que você está estudando determinada disciplina. O ensino remoto, não. O ensino remoto exigiu que nós estivéssemos diariamente aqui, com vocês, não é? Tentando ao máximo, nos esforçando ao máximo, professores e estudantes, a manter essa relação diária, esse ensino diário, esse contato diário, que para nós é de suma importância e que a gente acredita que nada pode nos substituir. Nada pode substituir o professor e a professora nesse cenário. E também aí, né, por conta da pandemia, o que é que acontece? Todo mundo, de repente, foi forçado a dominar essa tecnologia, não é? Então, eu falo por mim, eu não usava nenhuma dessas plataformas para ministrar aula, para fazer reunião. Eu era muito da presença, né? Aí eu tive que batalhar mesmo, estudar, entender como é que mexe nesses programas, como é que mexe nos botões, como é que eu faço aí para estar interagindo melhor com as turmas. Acredito que a professora Hilt, a professora Josilene já é mais antenada com as tecnologias, sempre foi, né? A gente sempre buscou muito ela quando a gente tinha algumas dúvidas com relação ao uso das tecnologias, mas, não é, Hilt? E aí, de uma hora para outra, a gente teve que continuar nossas vidas de uma forma diferente, de nossas casas. E aí a gente teve que estudar esse programa, reinventar nossas aulas, reinventar nossas linguagens, reinventar nossas atividades, para que a gente conseguisse chegar junto do nosso estudante. E isso continua sendo um grande desafio, né? Quantas plataformas a gente já estudou ao longo desse semestre para ver, não, essa plataforma é melhor, ela me traz mais recursos do que outras. E, nesse sentido, causou uma insegurança geral. Eu lembro de colegas nossos dizendo, eu estou apreensiva porque eu estou com medo dessa pandemia, eu estou com medo de me contaminar, e aquelas notícias que a TV nos bombardeia o tempo todo de pessoas contaminadas, de mortes, não tem remédio, está faltando leito de hospital, está faltando respirador, e quem não se sente atingido por isso? Né? Todos nós vamos nos sentir atingidos. E concomitante a isso, a gente tinha o desafio de aprender essa nova tecnologia, aprender tudo isso, para chegar
onde nós queríamos, que era continuar ministrando aulas nesse formato remoto, nesse formato, entre aspas, presencial, né, com contato com vocês via esses aplicativos, via essas plataformas. Então, foi um desafio muito grande, não é? Já existem estudos aí mostrando o quanto o profissional professor, professora, está afetado por isso, né? A gente tem, de um lado, profissionais que trabalham na linha de frente da saúde, como nós estamos aí vendo, né, acompanhando médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, pessoas que cuidam de limpeza, recepcionistas, porteiros, caminhoneiros, enfim, uma quantidade de pessoas que não conseguiu parar na pandemia, de fato, esteve que estar nas ruas, por mais perigosas que elas parecessem, né? Então, a gente já vê um grupo de pessoas com sua saúde mental vulnerável, mas aí agora vem surgindo o enredo da pandemia, que são esses outros profissionais, como os professores, que puderam sair das ruas, mas ao mesmo tempo foram cobrados de forma muito intensa no uso dessas tecnologias, e nós temos professores exaustos, não é? Porque não é fácil você estar preparando uma aula nesse formato, não é fácil você lidar muitas vezes com a internet que cai, que não transmite direito tua aula, a tua programação. Então, até ontem teve uma live promovidas por psicólogas para discutir que alguns professores e professoras estão saindo meio adoecidos desse processo, dessa rapidez que foi cobrada para que a gente se antenasse com esse mundo. Uma inovação repentina, né, Vanessa? E isso, de repente, todo mundo teve que ser tecnológico. Todo mundo teve que conversar com os seus provedores de internet para melhorar aí suas conexões e tentar fazer isso da melhor forma possível. E o que é que nós estamos acompanhando agora? Né? Muitos professores da rede municipal, da rede estadual, da rede particular, do ensino infantil, fundamental e médio, ficaram algumas escolas, obviamente, pararam um tempo, puxaram as férias de julho para poder tentar ver se chegava um pouquinho mais tarde e, de repente, essa pandemia passasse e a coisa presencial pudesse retomar, né? Mas, infelizmente, nós continuamos aí com uma pandemia em alguns contextos em ascensão, não é? E aí ainda não é possível voltar, e as escolas já voltaram ou estão em processo de voltar com o seu ensino. E eu queria, assim, eu tenho certeza que vários dos estudantes que estão acompanhando a gente agora, eles já trabalham na educação, né? Eles já são professores, professoras ou funcionários das escolas, né? Porque numa escola não só existe professor e professora.
eu acho que a gente começa dando um recado para esse público, dizendo assim: calma, é possível sim, é desafiador, né? Mas é possível, porque aqui nessa tela existem 3 professoras que foram desafiadas e, por mais que esteja sendo difícil, a gente está tentando e está conseguindo. E nós somos iguais a qualquer um. Então, se nós estamos conseguindo, nesse lugar de lecionar, outras pessoas vão conseguir também. Outros. E eu tenho já acompanhado alguns vídeos de algumas escolas, algumas aulas remotas que algumas escolas estão promovendo. E a gente dizer mesmo, antes de encarar essa plataforma, estude a metodologia que você pode estar levando para frente das suas câmeras. A gente compreende, né, que dar aula, ministrar aula para adultos é diferente de ministrar aula para crianças e adolescentes. É diferente de ministrar aulas para contextos que são acessíveis e contextos inacessíveis, né? Que não tem uma tecnologia, que não tem uma internet, enfim. Porém, a gente chama Paulo Freire, o nosso grande pedagogo, né? Que ele provou para a gente que é possível, sim, reinventar esse lugar da escola e adequá-lo aos contextos de vida. Quando Paulo Freire sentava embaixo de árvores, ministrava aulas para boias frias, pessoas que tinham um processo de escolarização com bastante dificuldade, já adultos, cansados de trabalho. Então, é possível, sim, não é? Vanessa, e é assim, ter esse olhar humanizado é uma ferramenta, assim, de cuidado, né? Claro, Olhar o outro em suas condições e tentar ajudar da melhor forma, né? Isso faz total isso, diferença. isso. Por isso que a gente deve, né? Antes de mais nada, eu acho que existem as angústias, né? Eu acho que a primeira angústia é: será que eu consigo dominar essa tecnologia? Será que eu vou dar conta disso tudo? Vai sim, é possível, é possível. Aí vem o segundo momento de angústia. Mas nem todo aluno meu tem essa tecnologia. E é verdade, gente. A gente aqui, muitas vezes, no terceiro grau, adultos, a gente está aqui lutando com estudantes que moram em zona rural, que tiveram seus equipamentos quebrados, e a gente está aí buscando alternativas para que esse ensino não decaia, né? Então, é extremamente importante que nós, quando formos aqui para essa frente dessa tela, a gente estude qual é o público que eu estou ministrando aula, quais são as metodologias que eu posso estar levando para o nosso público. E aí eu começo a entrar especificamente na matemática. E aí, por que falar especificamente de matemática? Não é só por conta da semana do curso, não. Não é só por isso. Mas que, infelizmente, nós temos uma cultura
de que matemática é difícil, que matemática é uma das piores disciplinas que existem na escola, que professor de matemática geralmente não se aproxima muito dos alunos, né? E aí, mais uma vez, eu peço licença aí para abrir um parêntese para dizer que matemática era a melhor disciplina que eu tive ao longo do meu ensino fundamental e médio. Eu amei matemática, né? Eu amei meus professores, eu amava matemática e acho que não existe vida sem matemática. Quando a gente começa a entender isso, a gente faz uma virada na nossa mente que a gente não pode ter esse preconceito. Então, dentro desse desafio novo do cenário tecnológico nessa pandemia, o professor de matemática, ele também tem que levar em consideração que muitas vezes seus estudantes, eles estão aí carregados de preconceitos, de dizer, eu já não aprendi a matemática na sala de aula, agora é que eu não aprendo mesmo na frente de um computador, ou estudando por um celular, onde a tela é bem pequena, não é? E aí o professor de matemática, a professora, precisa se reinventar nesse contexto. Nem sempre eu vou ter um quadro disponível para colocar aquelas fórmulas, mas a matemática, ela necessita, ao longo dos tempos, se renovar, se reinventar nas suas metodologias de ensino. E com essa pandemia, ela vem ser atacada, e eu digo essa palavra até de uma forma benéfica, para que a gente saia do lugar de mesmice, né? Então, eu, enquanto professora de matemática, como é que eu vou reinventar minha sala de aula nessa tecnologia? Que produtos, que produção eu vou levar para frente da minha tela do computador para provocar os meus alunos a refletir sobre a importância da matemática na vida deles, e para entender também que essa matemática, ela pode e deve ser ensinada de formas diferentes, não é? Hilti sabe, nós da psicologia temos algo dentro da gente que a gente diz, ok, gente, a gente está sofrendo, eu sei o que aconteceu, mas e agora? O que é que a gente vai fazer na nossa vida? Que é a tal palavrinha resiliência, que está na moda. Não é, Hilti? Sim. Não é? Da tal palavrinha da resiliência. Ressignificar, né, as coisas, né, Vanessa? Essas situações difíceis. Pois é. Aí, obviamente, a gente não pode menosprezar esse cenário da pandemia. Com Jamais. certeza. Jamais. Não existe palavras para a gente dizer algo em relação a isso. Mas, se foi algo que, infelizmente, a gente teve que lidar, foi algo que veio para a gente, né? Imposto. Porque foi imposto. De uma hora para outra, todo mundo foi afetado, como nós já falamos, não é? Então, diante dessas adversidades, nós fomos forçados a nos reinventar.
Então, por mais que esse cenário ele seja caótico, e ele é realmente, a gente não pode negar isso, mas a vida, ela cobra da gente que nós busquemos o lado bom de qualquer coisa ruim que venha a nos acontecer. E nesse contexto de sala de aula, nós dominarmos ferramentas tecnológicas, nós podermos nos reinventar, procurar métodos novos, não deixa de ser uma coisa positiva. Porque eu fico pensando, em que momento nós iríamos fazer isso? Se nós também não tivéssemos sido forçados por essa situação. A gente sempre tem desejo de fazer algo, mas sempre tem aquela velha desculpa, não tenho Com tempo. certeza. Não tenho tempo, minha agenda está lotada, tenho vontade de fazer isso e aquilo, mas não dá tempo. Então, a gente sempre tem essa desculpinha, né? Pois é. E hoje eu já me pego pensando da seguinte forma: eu já não sei mais se eu vou abandonar esse formato totalmente, mas não. Para uma reunião, por exemplo, o Sim. quanto tem facilitado nossas vidas usar essa tecnologia. Porque quantas vezes a gente tentou fazer reuniões e sempre faltavam pessoas porque aconteciam N possibilidades. Quanto nossas reuniões se tornaram mais produtivas, que quando a gente às vezes se juntava, divagava, ia para outros caminhos, e agora a gente é mais objetivo. Então, mais uma vez eu reforço, não existe nada que minimize essa pandemia e os prejuízos que ela causou e ainda está causando na nossa vida. Mas a gente está aí tentando enxergar possibilidades resilientes nesse cenário. Porque o cenário, infelizmente, a gente não tem como mudar. Então, quem tem que mudar é a gente diante do que aconteceu. E nossas vidas, elas estão tipo montanha-russa, né? Tem dias que a gente está super produtivo, super empenhado, super alto astral, vendo as coisas de uma forma positiva, mas tem dias que a gente não tá para nada, que é difícil levantar da cama, é difícil fazer as nossas coisas básicas do dia a dia que a gente está acostumado a Claro. fazer. Né? E isso é natural, gente, porque somos seres humanos, né? Nós temos aí muitos sentimentos dentro da gente, né? Muitos conflitos internos. Então, por isso a importância de trazer a psicologia nesse momento, né, Vanessa? Nessa educação emocional, para que a gente Exato. possa ter esse equilíbrio, né? Exato. Ou seja, se desesperar faz parte, cair naquele buraquinho que todo mundo tem faz parte, mas Exato. também faz parte tentar sair dele e Sim. tentar respira fundo, peraí, 2 dias de desespero, mas vamos lá, ligar computador, conectar a internet, não é? E vocês, professores e professoras de ensino infantil, fundamental e médio, se reinventar, buscar metodologias, não Sim. é? Eu sei que quantos de nós também no ensino superior, nós temos nossas aulas Sim. prontas, que a gente leva de semestre para semestre, fazendo uma ou outra adaptação. Agora não, a gente teve que se adaptar completamente. Por isso que a gente precisa estudar esse cenário, não é? A gente precisa dizer, eu vou dar aula hoje de equação, por exemplo. Eu não sou a melhor pessoa para falar, viu, gente? Me perdoem. Josilene, Jocelyn ajuda a gente. me socorre se eu falar uma besteira agora, não é? Então, assim, eu vou dar aula de equação.
eu tenho lá as fórmulas, mas que recursos práticos eu posso estar levando, não é? E aí eu tenho visto vídeos excelentes na internet de professores e professoras produzindo materiais didáticos excelentes, propondo que os alunos também construam esses materiais didáticos. E aí, gente, mais uma vez, nunca foi tão forte para a gente a necessidade da criatividade. É verdade. E outra coisa que é importante, pode continuar, Não, Vanessa, depois eu pode ir, pontuo. vai lá. E assim, é uma coisa importante se tratar também a questão do equilíbrio, né? Porque se o professor, ele acorda em frente ao computador e não tem hora para ir dormir, não se alimenta bem, fica com a lombar doendo, por exemplo, de tanto estar aqui sentado na frente do computador, isso não vai trazer qualidade nenhuma no teu trabalho, né? Porque uma coisa é você, sim, tem que estudar, tem que correr atrás, tem que se reinventar, mas você também tem que procurar ter esse equilíbrio, essa qualidade de vida, para que tua motivação ela não venha a cair. Porque um professor desmotivado, gente, não consegue fazer, produzir nada. Até das coisas mais básicas que ele faz ali no dia a dia, ele não vai conseguir, porque está cansado, está estressado, está nervoso. Então a gente E também tem que procurar. motivação está ligado com criatividade, Exatamente. não é? Bloqueia totalmente se não tiver uma motivação. Pois é, então vamos pegar essa deixa aí que Hilt trouxe para a gente. Então, vamos pensar. Aí eu estava indo para a escola, cansado, já não estava aguentando mais. Aquela mesma sala, aquela mesma coisa. Olha aí a criatividade. Olha aí o novo cenário posto para a gente, né? Quantas vezes a gente vê professores aí que diz assim: ah, eu não sei usar computador. Agora vai aprender na força. Agora, e não encare isso como uma imposição, mas encare isso como uma oportunidade. Exato. Se não foi como deveria ter sido, mas a vida foi me encaminhando para circunstâncias que eu precisei aprender essa tecnologia. Vamos pensar na nossa casa. Por exemplo, quantas pessoas higienizavam as suas compras? Geralmente se fazia uma higiene de frutas, verduras, legumes, aquela coisa toda, mas os produtos que vinham lá do supermercado já colocava na prateleira, entrava em casa com os sapatos da rua, embora todo mundo soubesse que não era bom fazer isso, mas a maioria das pessoas continuavam fazendo, não é? Tomar um banho quando a gente chega da rua antes de fazer qualquer coisa, porque a gente sabe que essa rua está contaminada. E aí vem um cenário pandêmico que diz aí, peraí, gente, se vocês não aprenderam até hoje a lidar com vírus e bactérias, eu vou ensinar vocês como é que lida. E aí agora, a gente aprendeu de uma hora para outra a deixar nossos sapatos na porta, a se higienizar quando nós chegamos em casa, a higienizar tudo que entra na nossa casa, até as próprias sacolas, não é? Então, gente, isso é aprendizagem. E tudo isso que está circulando a gente nesse cenário pandêmico, nós podemos sim levar para a sala de aula como experiências para a gente compartilhar, né? Já não basta nós estarmos sendo bombardeados pelas notícias ruins. Já não basta a gente
saber da quantidade de conhecidos nossos que foram contaminados ou que perderam a vida vítima de Covid. Então, vamos olhar para esse cenário com um olhar de aprendizagem, né? Eu vi uma frasezinha esses dias rolando no Facebook, parece uma frase clichê, mas, poxa, se você chegou aqui com 3 meses de isolamento, quem fez o isolamento desde o iniciozinho mesmo, né? Agradece. O Covid não entrou na tua vida, o Covid não te vitimizou, ou se entrou na tua vida, você continuou vivo, ou se vitimizou alguém, infelizmente, vamos tentar aprender com esse cenário, não é? Porque também já existem estudos que dizem que essas pandemias, elas vão acontecer cada vez mais frequentes. Nossa geração não viveu nenhum cenário pandêmico. Talvez nossos avós, nossos pais, dependendo da idade, viveram, né, algum cenário pandêmico. Mas na nossa geração nós não vivemos. Nós tivemos aí o surto da H1N1, daquela gripe, mas ela não se transformou em pandemia, embora tenha sido muito séria. A gente teve o Ebola, que aqui no Brasil a gente só acompanhou via TV, Brasil praticamente não houve acometidos, Casos, né? então também não se transformou em um cenário pandêmico, mas, infelizmente, o estilo de vida que o ser humano adotou, né, de contaminar o meio ambiente, de não cuidar de si, do outro, não plantar árvores, emissão de gás carbônico, não reciclar seu lixo, não fazer exercício físico, não se alimentar saudavelmente e inúmeras coisas que eu não dou conta de falar, vai fazer com que essas pandemias elas se tornem mais frequentes. Então, eu estava lendo uns estudos onde dizem que ainda na nossa geração é bem provável que a gente ainda viva mais uma ou duas pandemias, devido a essas coisas todas, desse cenário ambiental, econômico, social, sanitário que nós vivemos. E aí? A gente vai viver agora assustado? Todas as vezes a gente vai parar tudo? Não. Cada cenário vai exigir da gente novos posicionamentos, não é? E que é uma novidade para todos nós, está exigindo da gente, além de nossa higiene, né, nas nossas coisas, nas nossas compras, na nossa vida, mas que a gente também faça uma higiene mental, que é o que Hilti está propondo a gente. A gente tem hora que se desequilibra, a gente tem hora que desmotiva, que se estressa, mas a gente também precisa fazer uma higiene mental. E esse professor e professora de matemática, eu gostaria muito de vê-los e vê-las se reinventando, né? Ultrapassando aquele estigma que a gente ouve tanto, que matemática não tem futuro, que matemática é sofrimento, que
quantas vezes você, às vezes, conversa com uma pessoa que está numa faculdade e diz assim, por que que você escolheu tal curso? Veja, eu escolhi esse curso porque não tinha matemática. Gente, isso nunca pode ser usado como justificativa, porque matemática está na vida da gente. Matemática está na hora que a gente conta o dinheiro. Matemática está na hora que eu vou para o supermercado e eu digo, eu tenho que comprar 2 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 5 quilos de não sei o quê. Matemática está presente na hora que eu preciso tomar um remédio e eu tenho que calcular o peso pelo remédio para saber qual é a quantidade daquele remédio que eu preciso tomar, o quanto eu preciso para sobreviver. Então, como eu posso ter essa aversão à matemática? Não é? E aí eu chamo vocês, professores e professoras de matemática, ou futuros professores e professoras de matemática, a repensarem esse lugar da educação matemática, não é? Porque não é possível mais que a gente perpetue esse cenário de medo, esse cenário de terror com relação à matemática e que, muitas vezes, não é, professora Josilene, é o professor que promove isso, não é nem a matemática, não é verdade? É verdade. Tem várias situações de professores que dizem que o aluno é burro, que o aluno nunca vai aprender. E isso é péssimo, né? Psicologicamente arrasa. Eu conheci alunos no ensino médio que eram muito bons no ensino fundamental, tanto anos iniciais como finais. E daí, num belo dia, uma professora olhou para ele e disse: Olha, você é burro, você nunca vai aprender. E daí o que É acontece isso, com gente. esse aluno? Travou de um jeito que ele não conseguia. Até que a gente conseguisse fazer alguma coisa para tirar uma simples palavra. É muito complicado, né? A gente tem que incentivar. Todo mundo sabe sim matemática, né? Isso é Eu já, próprio do ser Esse humano. vínculo, e esse vínculo professor e aluno é de suma importância, né? Porque às vezes a gente não tem afinidade à matéria, né? Mas claro, aí o professor é tão bacana, inovou, fez tudo tão diferente que eu vou dar uma chance, eu vou tentar aprender. Mas aí, quando vem realizando esses traumas que vem gerando bloqueios na aprendizagem, né, só confirmando para aquela criança, para aquele adolescente, que ela não é capaz de aprender, isso gera muitas, inúmeras situações traumáticas, né? e a gente aí se questiona. O problema é que matemática é difícil, ou o problema é que existem professores e professoras que não estão utilizando metodologias adequadas para o ensino da matemática. Vai mais Acho por que a aí gente mesmo. precisa começar a pensar. E aí eu já vou para outro lado no meu pensamento. Por exemplo, as meninas sabem, alguns estudantes, né, que lembram de mim, da minha aula no curso de matemática, eu estou mais afastadinha agora, mas matemática, eu amo dar aula em matemática. Adoro! Eu acho as turmas de matemática divertidas, alegres, alto astral. Estou gostando muito da experiência também. Ai, Rilde, é excelente dar aula no curso de matemática. Eu sinto falta disso, né? Então, assim, eu fiquei pensando agora, as meninas sabem que eu fiz o mestrado em psicologia cognitiva na UFPE. E aí, gente, para vocês aí que ainda estão iniciando, né, nesse cenário de terceiro grau, dentro do programa de psicologia cognitiva, existe uma linha de pesquisa que se chama a psicologia da educação matemática.
né? Não foi a linha de pesquisa que eu trilhei, mas dentro do programa lá do mestrado de psicologia cognitiva, a gente cursa disciplinas de educação matemática. E nesse programa, isso é um livro antigo, inclusive tem disponível na biblioteca de nossa faculdade, existe um livro chamado Na Vida 10, na Escola 0. Eu vou repetir o título desse livro, que eu acho que é uma leitura obrigatória para todo professor de matemática. Na Vida 10, na Escola 0. Esse livro foi produzido... Pode falar, Josilene. Não ia dizer a autora, mas acho que você já vai dizer, né? A autora. Eita, Zimmermann, né? Eita, peraí. Não, é Terezinha Nunes Carraé. Carraé. Isso, troquei. Terezinha Nunes Carraé, exatamente. Ela foi, eu não tive a honra e o prazer de ter sido aluna dela do programa de metodologia de psicologia cognitiva, né? Mas ela é professora, foi professora do programa do mestrado que eu fiz. E é um orgulho esse livro produzido pela professora Terezinha, porque o que foi que esses professores fizeram, gente? Foram tentar entender as circunstâncias comuns do uso da matemática. Exemplo, você vai para uma feira livre e você diz assim, quanto é o quilo do tomate? Aí o feirante, ele diz, custa R$ 5,50. Eu estou inflacionando esse tomate, eu sei, né? Mas a gente sabe que, de vez em quando, a inflação vai lá para cima. Então, assim, vamos supor, R$ 5,50 o quilo do tomate. Aí eu digo assim, bote aí, eu não quero muitos não, eu quero só uns 4 ou 5 tomates. A gente nem tá ligado no peso, e sim na quantidade. Aí o feirante vai lá, bota os tomates, bota lá rapidamente em cima daquela balança ainda de peso, que eu não sei como é que eles conseguem naquela velocidade, ver quanto pesa, quanto dá, e de repente eles dizem 3,50. E o próprio professor de matemática, quando ele vai para esse lugar da feira livre, ele tem dificuldade de fazer essa conta. Assim como esse feirante que utiliza essa matemática do senso comum do dia a dia, se ele for colocado na sala de aula, provavelmente ele vai ter uma dificuldade imensa de resolver multiplicação, divisão, frações e por aí vai. Então, esse livro, ele traz inúmeros contextos de pesquisas onde mostra que a matemática, ela se cruza no senso comum e no ensino de matemática e que esse entrelaçamento precisa promover uma melhor aprendizagem da matéria. Por isso que o livro se chama Na Vida 10, na Escola 0. Então, é assim, eu acredito que é uma leitura obrigatória para o aluno e para a aluna de matemática, repensar suas metodologias, né? Repensar sua forma de levar a matemática para a sua sala de aula. E aí a gente vem com esse cenário pandêmico que está exigindo cada vez mais de nós, não é? E outra coisa que eu fico pensando, que eu estou vendo que a hora passa aqui. Como é que estão as perguntas aí, por sinal? Eles estão interagindo, Eu falando tô vendo um pouco aqui, tô lendo, tô achando o máximo. Tô Tem muitas achando o mensagens de máximo. carinho, né? Exato, a A etnomatemática Jaqueline aí. disse isso. Exato, né? A etnomatemática aí vem
mostrar essa virada que a gente tem que dar, né? E outra coisa que eu fiquei pensando que a gente poderia estar abordando aqui na nossa fala é que quais são os grandes dilemas que nós estamos enfrentando agora? O Covid, ele é grave ou ele não é grave? Ele é mortal ou ele não é mortal? E, mais uma vez, o professor de matemática está inserido nesse contexto, não é? Eu fui fazer uma pesquisa hoje rápida. Pode ser que esses números que eu vou apresentar aqui para vocês, gente, já estejam alterados, obviamente, mas é mais ou menos isso daqui que eu vou dizer. Então, vejam só. Hoje, o Brasil, ele tem, no horário que eu pesquisei, foi mais ou menos umas 2 horas da tarde, ele tinha por volta de 892 mil pessoas contaminadas por Covid. Só que nós somos 209 milhões de pessoas no Brasil. Eu nem consegui fazer essa matemática, pedi ajuda à professora Josilene. Eu disse, Josilene, numa porcentagem, isso equivale a quanto? Aí ela fez a matemática, isso equivale a 0,0042. Se a gente pensa em um número, a gente pode dizer, não, o Covid não é tão grave assim. E eu não estou falando daquelas pessoas que não estão avisando do exame, não. Eu estou fazendo só uma analogia. Né? A gente pode dizer, gente, menos de 1% da população foi contaminada. Então, para que essa agonia toda do povo? Para que esse povo com esse medo todo? Quando a gente pensa em Pernambuco, fazendo a matemática, tem mais ou menos 9 milhões e 200 mil habitantes, 45.500 casos, dá uma fração também, né, extremamente parecida, 0,0049. Então, Pernambuco está praticamente no mesmo índice de Brasil, não é? Aí, mais uma vez, algumas pessoas podem dizer menos de 1% da população. E aí, isso é considerado pandemia? Quando menos de 1% da população ela é contaminada? É. E aí vem mais uma vez a matemática provar para a gente que matemática não é número apenas. Porque esse 0,004% não é um número. São vidas. São vidas que estão sendo contaminadas. São os entes queridos de outras pessoas. São pessoas que estão perdendo os seus amores das suas vidas. Seus pais, avós, tios, filhos, companheiros, companheiras. Então, a gente não pode olhar para um número como se esse número não expressasse alguma coisa. Como se 0,004 não fosse nada. Ele pode não ser nada se eu escrever ele unicamente num papel. Mas se eu quero, de fato, transpor essa aprendizagem da matemática para a minha vida, esse número nunca foi tão significativo nas nossas vidas.
E por isso que se transformou em um cenário pandêmico. Porque nós estamos perdendo muitas pessoas. Por mais que esse número, a gente olhando para ele de forma fria, ele ainda possa ser pequeno, mas nós podemos ser afetados por ele. E a gente não pode, de forma nenhuma, olhar para esses números sem atribuir que foram 0,004% de pessoas acometidas e que nós sabemos desse número. Ou seja, 892 mil pessoas contaminadas. Né? A gente tem um número aqui no Brasil de em torno de 44 mil mortes. Isso elevou a gente o segundo país com maior número de óbitos por conta da pandemia. A gente só perde para os Estados Unidos, não é? Então, eu estou vendo que a gente está aí se aproximando do final da nossa fala e eu queria muito que o professor de matemática, veja, a gente começa falando dessas novas tecnologias, das novas metodologias, e que esses números da pandemia não são números fictícios. Não é aquela matemática apenas que a gente escreveu durante muito tempo nos nossos quadros. São números que têm nome, rosto, RG, CPF e, mais do que tudo, é o amor da vida de alguém que está sendo perdido. Então, que o professor, a mensagem que eu deixo é que o professor de matemática, a professora de matemática, consiga dar vida aos seus números. Que a matemática, ela não seja só feita de números frios, mas que a gente consiga, com a obrigatoriedade desse cenário pandêmico, perceber que a matemática é útil na nossa vida e que em determinados contextos essa matemática representa uma vida. Eu acho que é por aí. Fechou com chave de ouro. Falou muito, muito Rilke, bem. teve alguma coisa aí que você acha que precisa ser respondida? Veja só, tem um aluno lá da nossa instituição, né, Gilmar, que ele está perguntando aqui se a pandemia pode afetar a saúde mental das crianças. Com certeza, gente. Com certeza, porque... Já está, né, Rilke? Já está, exatamente. São seres humanos, gente. As crianças são seres humanos, eles sentem medo, raiva, alegria, angústias, como todos nós, né? Às vezes a gente até pensa assim, não, vamos esconder que teve esse óbito, né, na nossa família. Vamos inventar aí que essa pessoa viajou para poupar o sofrimento dessa criança. E não é a melhor saída, gente. Porque essa criança ela vai sentir falta, né? Imagine um dia chegar para você com o telefone e dizer, vamos ligar para fulano? Porque está tão frequente isso, né? Essas ligações aí, que a gente pode até se ver nos vídeos, né? Então, as crianças, elas precisam sim sofrer esse luto, gente. É muito importante. Às vezes a gente tenta poupar o sofrimento e acaba gerando vários adoecimentos, né, com relação à saúde mental. Então, a gente precisa ter esse cuidado de saber conversar, de saber como abordar para a criança essa situação. E a gente precisa também pensar, veja só, eu posso até, por
graça divina, por sorte, não ter perdido ninguém, né? Mas só o fato daquela criança, ela tá com a liberdade dela tolhida em casa, ela não pode mais sair para andar de bicicleta, ela não foi mais para a escola para brincar com os amiguinhos, ela não pode ir para casa de um primo, de um coleguinha brincar, nem o coleguinha pode vir brincar com ela. O quanto nós da psicologia estamos recebendo crianças com sintomas de ansiedade, porque estão trancafiadas em casa. E criança quer correr, quer brincar, quer extravasar. E E aí? muitas vezes a gente exige o entendimento de um adulto para essas crianças, né? Eu sei, gente, que nossas crianças elas estão cada vez mais espertas, cada vez mais antenadas, mas a gente precisa ter esse cuidado com relação a essa esperteza, né? Porque às vezes a gente exige um comportamento de um adulto e vai ter momentos que ela não vai entender, que ela quer ir para a escolinha dela, que ela quer ver os amigos dela. E aí faz aquele choro que muitas vezes assim, é birra dessa criança, tá muito mimado, tá? Ele precisa entender. Mas a gente também tem os dias bons e ruins, né? Tem os dias que a gente cai em crises de choro. Então, por que essa criança não pode expressar esse sofrimento, essa angústia dela? Né? Às vezes, só a importância, gente, do diálogo, de sentar para ouvir aquela criança, sabe? De compartilhar essas emoções junto com a criança. Certo que a gente não vai jogar na lata tudo o que está acontecendo, porque a criança ela não tem maturidade para receber as informações de um adulto, né? Mas a gente precisa, sim, sentar e explicar o que está acontecendo, por que ela não está indo para a escola, por que ela não pode ter esse contato social, que a gente preza tanto, né, que quando a criança ela vem apresentar essa dificuldade de socialização, a gente já fica assustado. O que será que está acontecendo com essa criança? E hoje a gente precisa o quê? Ficar trancafiados em casa. Né? Essa socialização está abalada. E esses, vocês que estão retomando agora, né, as aulas, precisam também ter mais ou menos umas respostas meio prontas, porque os alunos de vocês, principalmente os pequenininhos, vão questionar: ô professor, e por que eu não estou indo mais para a escola? Eu sei que o pai, a mãe, a avó, alguém já explicou, mas ela também vai cobrar de vocês uma resposta dessa, não é? Tem uma Bom, e aí, pergunta, bem rapidinho, né? tem uma Conta do pergunta, horário. né? O que a matemática Isso. tem de diferente das outras disciplinas? Vê só, eu acho que cada uma podia falar um pouquinho rapidinho. Eu não vou te dar uma resposta talvez muito satisfatória, né? Eu ando meio numa vibe, vamos dizer assim, de que eu tenho procurado muito mais as similaridades, as proximidades entre as ciências do que as diferenças, como a gente vem trazendo da nossa fala, né? A gente está chegando ao final dessa live e aí a gente está promovendo aí que de fato psicologia e matemática elas se entrelaçam, que matemática entrelaça com nossa vida, que matemática entrelaça com português, com química, com física, com qualquer coisa. Então, eu fico achando que muito mais do que a gente procurar diferença, é a gente tentar procurar similaridade, para que a gente aproxime os conhecimentos e não que distancie, que mantenha aquelas disciplinas naquelas caixas que não dialogam. Não sei se eu satisfiz nas respostas, mas eu penso por aí. Às vezes até perguntaram para mim já, Vanessa, né, a turma de matemática, por que psicologia no curso de matemática, professora? Né? Qual é o fundamento da senhora estar aqui? Né? E aí é exatamente isso que Vanessa trouxe, gente. Né? A gente precisa olhar mais esses números, não só como números, mas a gente dá vida a eles, né? Lembrando que esses estudantes, eles estão se formando, antes de mais nada, para serem professores.
Então, vão lidar com Sim, vidas. E aí com a pessoas. psicologia vem exatamente para ajudar a lidar com com esses pormenores da sala de aula que vão para além do ensino do conteúdo, que é É, alguém que está aprendendo do outro lado. exatamente. É verdade. Eu acho que as disciplinas elas caminham juntas, não é? Nenhuma é diferente da outra, se entrelaçam, não é? É verdade. E caminham lado a lado, né? Então não tem uma maior nem uma menor, né? E assim, Lacerda vem falando a questão, né, de usar matemática, né, para poder melhorar nesse contexto. Claro que é possível, né? Basta o professor ele também buscar alternativas, estudar mais, né? Acho que tudo é possível, né? É um Na desafio academia a gente metodológico, né? na academia a gente não aprende tudo. A gente, muita coisa do que a gente vive na sala de aula, a gente aprende só diante das dificuldades, dos desafios que a gente vai enfrentando, né? É que a gente vai conseguindo se reinventar, né? Isso mesmo. Certo? É verdade. Então, minha gente, eu acho que a gente passaria a noite todinha aqui conversando sobre isso, né? Com certeza. Mas vejam só, a professora Maria Medeiros já está já na outra sala esperando, ela já mandou aqui uma mensagem para mim, ela é bem pontual. E assim, a gente agradece assim demais a Vanessa, a Hilton, com essas contribuições assim que foram fantásticas, né? São outros olhares, são outras perspectivas, né? E a gente percebe aí nos comentários, né? O pessoal participando e se encontrando e conseguindo compreender tudo que vocês estavam falando, né? Eu acho isso é muito importante, né? E aí a gente agora se despede daqui só 5 minutinhos só Muito para bom. tomar uma água e a gente volta com a professora Maria Medeiros, tá certo? Muito Obrigada, obrigado. Josilene, mais uma vez pelo convite. Obrigada aí, Hilt, pela parceria. E obrigada a todos vocês que estão aí acompanhando a gente. Amei dialogar com vocês hoje. E vamos para a segunda live. Estou aqui, vou ficar ligadinha assistindo. Obrigada mesmo. Obrigada a Ótimo, todo muito bom. mundo. Boa noite. Tá, obrigada. E agradeço demais essa Boa noite. oportunidade de estar aqui com vocês. Tchau, tchau, gente. Boa Até noite, a gente. próxima. Tchau, Tá, tchau. tá. Boa noite. Tchau, tchau.